E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui uma série, sabe, que me surpreendeu bastante, uma série sueca que nos traz como protagonista o Bill Skarsgård. Na verdade, a gente descobriu que numa entrevista do Alexander, ele falou que é Skarsgård, que fala o nome dele. Enfim, ahn, esse é o único protagonista ali que a gente conhece, né? Pelo menos eu, porque como é sueco, é uma coisa bem diferente e tal. Eu gostei, assim, muito dessa série. Eu, digamos que acho, assim, que ela não vai ser do agrado de todo mundo, porque o que que aconteceu? Lá nos anos, desde os anos 60, esse Clark, ele foi muito famoso lá na Suécia, ele começou a criar uma fama desde os anos 60, ele era menor de idade, quando ele já fazia muitas coisas contra a lei. Ele já foi preso muitas vezes desde adolescente. E aí ele vai assim, uma coisa em cima da outra e consegue, e vai fazendo, e ele é muito bonito, então as meninas caíam aos pés dele, ele tinha uma lábia que conquistava os homens também, então ele ia fazendo tudo que ele queria. Só que aí, né, ele acabava sendo pego e ele foi, eu acho que a única pessoa que fugiu 17 vezes da prisão foi ele. O Ted Bundy se achando lá que fugiu umas 3 vezes, o Clark fugiu 17. E o pior é que ele se tornou um ícone mega famoso, tipo um crush de toda sueca nessa época. Então, gente, é uma coisa muito louca. Eu não sei, sabe, se as pessoas vão gostar dessa série, porque ela meio que romantismo assim, meu Deus do céu, sabe? Romantiza total o Clark. Porque ela é tipo uma série de comédia, é muito engraçada, assim, sabe? Ela fica te mostrando as cenas e é uma. Eu até comecei a assistir pensando que era tipo aquele de frente com serial killer, uma coisa bem séria. E era uma coisa muito palhaçada, assim, super comédia, que é legal de assistir. Eu assisti tudo quase em um dia, que são 6 episódios de 1 hora. Então, eu ia assistindo e aquilo era divertido, era uma série assim legal de ser assistida, porque eu pensava também, meu Deus, o que que vai acontecer? E eu nem quis procurar muito do Clark antes pra não, sei lá, se tivesse um spoiler na internet, mas não, né? Aí fui vendo a série até que hoje eu terminei e quis trazer aqui pra vocês alguns pontos assim que me chamaram a atenção. Definitivamente me chamou a atenção que ele tem mommy issues. Ele tem algum problema, assim, porque na verdade o problema dele era com o pai, mas ele gostava de mulheres mais velhas. Ele até gostava das mais novas, mas vocês vão entender que ele só conseguia realmente, assim, gostar de ter alguma coisa com as mais velhas. E isso é muito estranho na série, porque é desde pequeno. Então, e ele gostava da mãe dele, então isso eu não entendi, assim, do meio psicológico, um psicólogo, psiquiatra poderia me explicar. Também, assim, ele não teve um motivo muito, sabe, assim, ele tinha uma infância bem ruim, isso eu posso dizer, mas pra mãe dele, ele não tinha, ele poderia ter daddy issues, parece, mas mommy issues não, então, não sei. Tem uma cena também que começa nos anos 70 lá e ele tá na discoteca com a mesma roupa do John Travolta, então aquilo ali foi uma referência. E essa série é bonita porque ela passa desde os anos 60 com aquelas roupas super legais, sabe? Mega retrô. Aí vai passando 70 até chegar em 80. Então é muito show de assistir. Até 90 eu acho que ela para ali. Que aí termina um pouco da história. Toca também a música do. Acho que é Sacred Service, será? Suzy? Eu sei que toca no último episódio e eu, meu Deus, que legal, sabe? Porque não tinha tocado nenhuma música assim muito famosa. É legal isso, porque eles deram a eles preferiram pegar músicas deles, então isso eu achei muito legal. São só músicas originais da época, todas antigas e suecas, no idioma sueco. Até tem uma que eu acho que é em francês e a outra alemão, quando eles vão pra Alemanha, mas só isso. Eu achei
bom, muito legal. Só que aí agora eu vou contar um pouquinho da série sem dar nenhum spoiler. O Clark nunca tinha ouvido falar, mas falam que ele tem tipo uma síndrome de Estocolmo lá na Suécia. Quando eu olhei isso na sinopse e coisa e tal, eu não entendi. Mas quando eu comecei a assistir, eu entendi o que, que eles queriam dizer. E meio que fiquei pensando, porque eu achei que era uma história fictícia quando eu fui assistir, que ele ia meio que sequestrar alguém ali num assalto a banco, alguma coisa assim, e essa pessoa ia ficar com a síndrome de Estocolmo, mas não, ele fez uma síndrome de Estocolmo na Suécia inteira. E como é a capital, ficou esse nome. Porque ele virou um ícone, sabe? Um ícone. Eu acho que, sei lá, se tu for na Suécia e perguntar o nome dele, todo mundo vai saber te contar a história. E pelo que eu tinha visto, ele ainda tá vivo. Então, ele era muito, muito charmoso com as mulheres, por mais que ele fosse meio grosso, sabe? Não era delicado nem nada. As mulheres eram apaixonadas por ele. Eu acho que o Bill fez um papel muito legal ali, ele conseguiu dar bem assim o que deveria ser, e eu olhei fotos e ficou com uma semelhança até com o original. Também achei assim fluida, sabe? É uma série que tu assiste, como eu disse, eu olhei ela bem rapidinho. Então é uma coisa gostosa de ser assistida, não é aquela série maçante. E, querendo ou não, ficou legal eles colocarem essa pitada de comédia. O medo é romantizar demais, porque, né, é assim que acontece, que nem fizeram lá do filme do Zac Efron com o Ted Bundy, eles acabaram romantizando um pouco e tal. Eu gosto daquele filme, mas no fim, assim, é isso que eu queria falar pra vocês. Vale muito, muito a pena assistir e tá lá na Netflix, aproveitem.